Você que sonha em construir ou está planejando começar uma construção. Ou você que já está em uma construção, no meio de uma bagunça de uma construção, ou já passou por alguns medos dentro de uma construção. Seja bem-vindo A à Casa Casa de de Cima. Cima! Estamos aqui para compartilharmos um pouco mais da nossa história nessa aventura de construção e reforma. Esse é o nosso segundo vídeo. E no primeiro, a gente falou um pouco para vocês no geral de como a gente gosta de construção, como é a nossa família, das nossas mudanças. Falamos também que em cada cidade que a gente morou, a gente construiu uma casa. Isso. E a gente veio dividir hoje a experiência da primeira construção. Uau! A primeira construção, ela tem um resultado seguinte. Quem casa, Quer quer casa. E nós tínhamos isso na cabeça, casamos, nós morávamos em um apartamento, pagávamos Alugado. aluguel e casou a minha Já tinha o esposa. Davi. Não casou com o Davi, né? Não tinha o Davi. Davi veio depois que nós casamos. Nós depois estávamos... de um ano e... Não, depois de 11 meses você ficou grávida. Sim. Depois de 11 meses ela ficou grávida. Porque, gente, deixa eu contar aqui uma paradinha aqui, tá? Eu falei pra ele quando a gente começou a namorar, olha, você quer casar comigo? Mas eu quero casar e quero ser mãe cedo. E ele falou que sim, então foi isso que aconteceu. Então, foi assim, com menos de um ano, com 11 meses ela ficou grávida, o Davi nasceu. Só que, quando o Davi tinha 8 meses, eu fiquei grávida do Daniel. Foi isso mesmo. Descobri a gravidez do Daniel quando eu já estava de 4 meses, porque eu não sentia absolutamente nada. E aí, com a chegada do segundo filho, o apartamento que a gente morava ia ficar muito pequeno e a gente precisava de uma casa. Começamos a sonhar com essa casa. E a gente teve a ideia de contratar uma construtora, porque a gente trabalhava muito, trabalhava demais, e a gente pensou, se a gente contrata uma construtora, ela vai cuidar de tudo, a gente não vai precisar se preocupar com nada, a gente só vai ter que se preocupar em trabalhar bastante e pagar. Só que... não foi bem assim. Realidade versus sonho, né? Uma coisa é você planejar, outra coisa é isso acontecer. Essa construtora tinha prêmios internacionais, e aí foi... A Elisa pesquisou demais. Ela prometia uma casa com bastante luz, uma casa com uma construção ecológica. E aí você imagina, né? Quase sustentável. Para quem morava em um apartamento que tinha acabado de... o apartamento já era pequeno, mas tinha uma boa entrada de luz. Aí construíram um prédio ao lado. Acabou. Sabe o que aconteceu? O Davi ficou doente. Teve problemas respiratórios e tal, e a gente não queria isso pro Dani. A médica disse que a gente precisava de uma casa que tivesse luz. E aí, o que aconteceu? A gente todo sonhando com essa casa e tal, a gente já tinha ralado para conseguir comprar o terreno. Porque nessa situação, nessa ocasião, a gente comprou o terreno da casa e comprou um terreno a 500 metros, que ali a gente ia construir futuramente a empresa. Seria a sede da empresa. E aí a gente priorizou a casa e contratamos essa construtora. O contrato, a gente tinha um prazo de 6 meses para construir em 180 a casa. dias eles iam entregar a casa pra gente. Era uma casa pequena, não era uma casa grande. Era uma casa de meio lote, um sobrado. E a gente começou a fazer os pagamentos, acompanhar a obra como a gente está acompanhando aqui, só que não tinha evolução. A gente ia uma semana, ia no dia seguinte, no outro, tinha dias que chovia, outros dias eles falavam que a equipe não podia ir naquele dia, que ia na semana seguinte. Alugaram um container, colocaram lá na frente, a gente ficou todo motivado, animado. Fizeram o radier, só que não saiu disso. E aí começa a nossa história de dor. Porque passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você já imagina como que nós estávamos. Porque com 4 meses de construção, não tinha uma parede maior que essa daqui. E eu tava grávida, então eu chorava demais. Porque era meu sonho que quando o Daniel nascesse, o quarto dos meninos estivesse todo arrumadinho, tudo planejado. Enfim, resumindo a história, nós fomos vítimas de um estelionatário. Infelizmente, no nosso país, existem pessoas que praticam isso em vários segmentos. E talvez você já passou por isso em outra área ou nessa mesmo.
A gente perdeu naquela época, que ano que foi? Foi em 2012, 2011 para 2012. A gente perdeu 70 mil reais. Isso só com a construção, com a construtora. Porque contrato assinado, então a gente tinha que honrar alguns compromissos. Foi muito difícil cancelar isso daí, mas conseguimos. Porém, o dinheiro foi embora, era uma grana que a gente tinha guardada e a frustração foi muito grande. É muito difícil abrir isso. Muitas pessoas, eu acredito, que já passaram e não contaram pra ninguém em detalhes como foi viver uma situação dessa. Porque a primeira coisa, a gente se culpa. Porque a gente fala, como que eu pude acreditar? Por que eu confiei? De quem foi a culpa? Foi minha? Foi sua? Foi nossa? De quem foi a culpa? Então, gera uma expectativa e uma frustração muito grande. Então, assim... hoje, passado alguns anos, tal, a gente consegue conversar sobre, mas era muito difícil naquele período falar sobre aquela situação. Esse crime no Brasil é complicado porque ninguém te obrigou a assinar o contrato, nós acreditamos no que ele falou, acreditamos na empresa, então é uma situação em que você se vê desamparado, as leis, né, do nosso país. Mas enfim, nós viemos aqui não para contar dor, mas contar para vocês que é possível, sim, nesse aspecto, em outras áreas da sua vida também, você se ressignificar isso. Viver essa obra aqui é exatamente isso, uma segunda ressignificação nesse aspecto. Porque passar por tudo que nós passamos na primeira construção leva a gente a olhar para trás e falar assim, poxa vida, eu fui inocente, acreditei demais, pesquisei no lugar errado, pagamos demais pela falta de experiência. Se você está passando por um momento como esse, em que você já viu material ser desperdiçado, já teve que derrubar a parede, trocar a porta de lugar, aquela janela ficou onde você não queria. Aquele acabamento que não ficou como você sonhou. Você olha para aquela parede e fala, poxa, por que eu fiz isso? Calma. Você não está só, não é só você que passa por isso. Nós passamos por isso, a nossa obra ela foi embargada, o juiz, enquanto estava tramitando o processo, ele não permitiu que a gente mexesse na obra. Quando saiu a permissão, a gente ficou, e aí? Vamos vender, vamos construir. E aí a gente não tinha mais o dinheiro, então a gente terminou a parte de dentro, era um sobrado, então fez a parte de baixo e entrou. Ali a gente morou, a gente foi feliz, tivemos uma situação meio desagradável em Guarulhos com assalto, o que nos motivou a sair de lá, mas a gente foi muito feliz nessa casa. E então eu achava que eu nunca mais ia construir por conta dessa dificuldade. Mas aí a gente está aqui contando para vocês um pouco dessa primeira e para dizer para vocês que é possível, quando você passa por uma história de dor e sofrimento, ressignificar. Isso daí só é possível se você for no lugar da derrota. Nós fomos derrotados nessa questão de construção e nós voltamos a esse lugar. E ali nós adquirimos algumas vitórias. E isso nos ajuda a quê? A ter um novo significado, ressignificar esse momento. E por isso a gente pode compartilhar com você um pouco da nossa dor e um pouco também da nossa vitória. Presta muita atenção. Se você está passando por esse momento, vou desistir, não aguento mais sentir cheiro de cimento. Não quero mais saber de construção. Não quero nem ver mais propaganda de revestimento, daqueles home center. Não quero saber. Calma. Calma. Não é o fim. Não é o fim. É possível. Nós temos excelentes profissionais, sim, mas você também. Não se esqueça que construção é sonho. Construção é sonho. E analogia, ou seja, como você constrói uma casa, como você constrói a sua vida. Um passo de cada vez. Então, primeira coisa que nós aprendemos. Para de se culpar pela experiência que você não tinha. Já aconteceu. Mas extrai, puxa, tira dali tudo aquilo que te fez crescer. Nós extraímos, nós tiramos. Hoje eu converso dentro de obra com todo mundo, porque assim, aprendemos. E olhe para o tempo também de uma maneira diferente, porque às vezes os medos e as frustrações nos param, nos fazem paralisar, mas o tempo ele não para, né? Então a gente parou, paralisou, mas daí bola pra frente, tempo não volta. Dinheiro a gente vai sofrer, mas vai recuperar, vai trabalhar, vai agora tempo não. Mas tempo não. É uma moeda então muito assim, importante. não deixe
muito tempo passar para realizar um sonho ou para ressignificar alguma coisa na sua vida. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar mais do terceiro também, que daí a gente vai contar a nossa experiência. Essa pode ficar tranquila que foi muito positiva, que foi a nossa segunda casa, Engenheiro Coelho, no NASF, que fica na região de Campinas. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no nosso canal, compartilha, manda para aquela pessoa que está frustrada por causa de alguma construção. Vai ver, ó, nós já passamos por isso, estamos aqui em pé, é possível. E não se esqueça que quando você faz alguma coisa por causa do seu sonho, ele fica mais saboroso. Não importa se de repente alguém tentou destruir isso daí, você vai conseguir. Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.